Hare Krishna, bom dia. Então vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Votale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Aja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada aqui já Glória Premanandi Haribo.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol. Então, sejam todos bem-vindos. Mahaprabhu Kripa. Temos aqui sábio Mahaprabhu Kripa, o sábio Paravyoma Prabhu. São os nossos mestres, Shikshagurus. Hare Krishna. Temos o nosso Marcos Hahnemann, Marcelo Magalhães, Otávio Daniel. Hare Krishna. Então, temos também aqui a população Ademas, Beg, Kaikara. Hare Krishna, Ademas. Alexandre Nunes, Singh Chital, Hare Krishna, médica veterinária, como é que é? Médica veterina, não, veterinária, anestesista. Hare Krishna, bom dia. Então vamos lá. Srimad Bhagavatam. Então, é o terceiro canto. Capítulo 14, verso 21. Gravidez de Dite ao anoitecer. Isto não é muito bom. Gravidez neste muhurta não é auspicioso. Já vou logo comunicando. Não é muito auspicioso. Então, verso 21. Nanayam Prava Navayam Prabhavastam Tvam Anukartum Griheshwari Api Ayushava Kartisniena Yenchanyeguna Gridnavaha. Nunca, vaiam, nós, Prabhavaha, temos capacidade, tam, aquilo, tuam, a ti, anukartum, fazer o mesmo, Griha Ishwari, ó rainha do lar, api, apesar de, Ayusha, pela duração da vida, vá, ou, na, próxima vida, Kartsniana, inteira, Ye, quem, Cha, também, Anye, outros, Guna Gridnavaha, aqueles que são capazes de apreciar qualidades. Tradução. Ó rainha do lar, não temos capacidade de agir como tu, nem poderíamos recompensar-te por aquilo que tens feito, ainda que trabalhássemos por toda a nossa vida
ou mesmo após a morte. Recompensar-te é impossível, inclusive para aqueles que são admiradores de qualidades pessoais. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Já Srila Prabhupada. Demasiada glorificação de uma mulher por parte de seu esposo indica que ele é dominado por ela ou está falando frivolamente, em tom de troça. Kashyapa queria dizer que os chefes de família que vivem com as esposas desfrutam das bênçãos celestiais do gozo dos sentidos. E ao mesmo tempo, não tem medo de descer ao inferno. O homem situado na ordem de vida renunciada não tem esposa e pode ser arrastado pelo desejo sexual a buscar outra mulher ou a esposa de outrem e desse modo ir para o inferno. Então, aqui já temos duas informações interessantes que Prabhupada já disponibilizou. Tá? Então, um chefe de família, na condição de grihastha, é aquele chefe de família que, ao mesmo tempo que ele cuida dos afazeres domésticos, familiares, dos deveres materiais, ao mesmo tempo que ele cumpre, né, as condições dos deveres e direitos materiais, ele também está focado, investindo na espiritualidade, no Dharma, na virtude, né? No modo da bondade, uma vida no modo da bondade, ou seja, uma vida regulada, sobre regras, regulações, uma vida de princípios. Então ele está também alerta, olhos abertos para a realidade, né? Pegando aí a fala do nosso venerável Purushatraya Swami. Então ele está consciente da meta da vida, que é desenvolver amor puro pela suprema personalidade de Deus. Esse grihasta, esse chefe de família, tá? Mesmo que ele satisfaça o seu gozo dos sentidos regular com sua esposa, tá? Ele está seguro, ele está indo para cima, não está indo para o inferno. Por outro lado, o sannyasi, aquele que renunciou o mundo, aquele que está no mundo sem pertencer ao mundo, mas se ele, num dado momento, né, ele tem um relacionamento com, né, o sexo oposto, com uma mulher, ou mesmo, né, a mulher do outro, que piora a situação, já é ruim, sendo ele um sannyasi, se relacionando com qualquer mulher, mesmo ela estando solteira. Pior ainda, a mulher do outro. Este vai direto, ele comprou uma passagem direto para o inferno. Porque a vida espiritual, ela é uma vida muito mais responsável do que a vida material. Tá? Então, porque a recompensa da vida espiritual é inestimável, ela é eterna. Então tem que se fazer jus. Tem que se fazer jus. Então, se você não tem ainda, né, uma qualificação para renúncia completa, é melhor que você se contente no grihasta ashrama. Vai ficar mais seguro. E ter uma vida de gozo do sentido regular. Em outras palavras, o chamado homem da ordem renunciada, que deixou lar e esposa, vai para o inferno se deseja prazer sexual de novo, consciente ou inconscientemente. Então, não tem, né, assim,
se exige mais, porque é uma pessoa que ela recebeu mais. Quem recebe mais é mais cobrado. Tá? Então a vida de um brahmachari, a vida de um sannyasi, tá? é, é mais exigida, é mais estrita, porque eles receberam mais, tá? Mais poder, poder espiritual. Agora, se eles resolvem fazer mau uso desse poder espiritual, né, assim, o preço é proporcional ao que eles estão recebendo. Então tem que estar muito atento, né? O caminho da vida espiritual é afiado como um fio da navalha. Então tem que ser muito sério, porque a recompensa é inestimável, né? É uma boa fortuna eterna. Então, né, não se pode vacilar aqui no processo de aquisição, né? No processo de qualificação. Então vamos lá, seguindo. Então o sannyasi, até inconscientemente, se ele tiver assim, contemplando, desejando, né, o gozo ilícito que não compete dentro do seu ashrama, a punição assim assim, a reação é proporcional ao status, né, de um sannyasi. Dessa maneira, os chefes de família estão no lado seguro. Hare Krishna, tá vendo aí? Nem tudo está perdido. Então, né, foi na aula do Mahaprabhu Kripa, na sexta-feira, né? Estava falando sobre essa questão do Grihasta, né? Que ainda nos períodos, nos estágios imaturos do movimento Hare Krishna, principalmente aqui no Brasil, e eu peguei essa fase, Mahaprabhu também pegou, Paravyoma, né? Nós pegamos essa fase. Devoto externo era Maya, né? Grihasta estava em Maya. Então era uma postura até ofensiva para os grihastas, tá? Porque eles estão investindo, eles se renderam à autoridade de Krishna, reconhecendo-o como a suprema personalidade de Deus. Então, você te dirigir uma pessoa dessa, embora seja um grihasta, que ele está em Maya, mas ele está adorando Krishna, como é que é isso? Como é que a pessoa que está adorando Krishna, você vai dizer que ela está em Maya, né? E por acaso, essa pessoa que está criticando o outro que está em Maya, né? Ele é uma pessoa assim avançada, já está na posição segura. Se tivesse, não estaria se comportando dessa maneira, tá? Então, o devoto avançado, ele é assim misericordioso, compassivo, compreensivo, equânime. Devoto avançado, né? Devoto avançado é como uma abelha, né? Ele está sempre reconhecendo as qualidades do outro e não os defeitos, as feridas, como uma mosca, né? Então, se a pessoa está ali, né, apontando as feridas como uma mosca, ele não é um devoto avançado. Então teve esse período, né, em que Grihasta era Maia, estava em Maia. Devoto externo estava em Maia. Não existia devoto externo, né? Devoto tinha que se render e morar no templo, ser monge. Então, era uma mentalidade, né, bem imatura, né, assim, fanática, né, intransigente. Mas hoje em dia nós não temos mais essa postura, tá?
nós amadurecemos. Amadurecemos, com certeza, né? Nós temos hoje uma postura muito mais madura, né? Muito mais liberal, equânime, né? Somos muito mais abelhas do que moscas. Então, portanto, os esposos, como uma classe, não podem retribuir sua dívida para com as mulheres, seja nesta vida, seja na próxima. Né? Porque é assim, se o grihasta, né, ele tira bom proveito da vida familiar, né? Então, se ele tem um comportamento, um procedimento, se procede de forma correta, positiva, ele tem muito a ganhar. Ele está protegido. Ele está protegido. Então, o chefe de família, ele também está... ele também consome, se procede de forma recatada. Ele é recatado. Até certo ponto, ele é visto também, um chefe de família assim, cumpridor, né, correto. Então, não é errado considerar como é que se diz? Um celibatário. Porque ele tem uma vida de gozo do sentido regular, no modo da bondade. E a vida regulada é uma vida progressiva para a realização de Deus. Ele está avançando para o amor a Deus. Ele está despertando a sua consciência. Né? Ele está vendo as coisas como elas são. Ele tem conhecimento. Eu não sou esse corpo. Nunca houve um tempo em que eu não existisse. E nunca haverá, e no futuro nunca deixarei de existir. Então ele se vê não como um falso eu, corpo material, mas como alma espiritual, servo eterno de Cristo. Então essa concepção, ela é verdadeira, ela é genuína, é espiritual, transcendental, divina. Então esse chefe de família, ele está seguro e, né, graças à sua boa esposa, que está igualmente se comportando da forma correta, investindo, focada, né, na realidade espiritual. A minha esposa está aqui, está ouvindo tudo isso. Nem todos os esposos são tão capazes de apreciar as boas qualidades de suas esposas. Mas, mesmo que alguém fosse capaz de apreciar essas qualidades, ainda assim, não lhe seria possível retribuir a dívida para com a esposa. Então nós temos aqui uma outra informação recebendo, né? É que, né, não é que, assim como algumas pessoas, né, principalmente o senso comum, não só o senso comum, mas o meio acadêmico também, tem a tendência de ver tudo como patriarcado, né? Sim, toda tradição é patriarcal, né? Tudo é patriarcal. Mas aqui nós estamos recebendo uma informação, né, matriarcal. Quem é que está no centro aqui? Né? O sexo feminino, a esposa, né? que é o porto seguro, né, do esposo. Então, o que? Qual a informação que está sendo dada aqui? Né? Subliminar. É um conceito matriarcal. Né? Que também, né, a cultura védica, ela é muito, muito ampla, cheia de, assim, de inúmeras possibilidades. Ela não é uma cultura
né? É, fechada, rígida, né? Unilateral. Não, a cultura védica, né? O Dharma, ele é muito diversificado, muito amplo, muito amplo. Né? Então não é assim uma cultura estritamente patriarcal, né? Tem, né? Existe esse aspecto, né, patriarcal, como também o matriarcal. Tá? É uma cultura, ela é completa, é uma cultura divina. Não é uma cultura é, baseada em preconceito, discriminação, inveja. Não, é uma cultura divina. Varnashrama Dharma, cultura védica. Veda significa conhecimento divino. Então não é uma cultura baseada na inveja, na cobiça, na violência, na luxúria, na discriminação, no racismo, no preconceito. Não, é uma cultura baseada em valores progressivos, liberais, fraternos. Isso é cultura védica. Tais louvações extraordinárias da parte do esposo à sua esposa certamente enquadram-se na categoria de troça. Quer dizer, né, como o Prabhupada costumava dizer, né, muita devoção, sinal de ladrão. Tá? Então, muita bajulação. Aí algum interesse escuso aí, né? Então, isso em qualquer nível de relacionamento, né? Assim, a pessoa está dando sinais, esses aí já são sinais de que não tem uma boa intenção aí por trás, muita bajulação, muita devoção. Isso não é bom. Deve-se ficar atento. Alerta, deve-se ficar alerta. Qualquer tipo de relacionamento, não só no relacionamento conjugal. Om Gyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Gyanatasmai Shri Guravera Maha. Nasci na mais obscura região da ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento, a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestha Bhutale Srimati Hridayana Goswami Tinamine. Namaste Guru Hasaya Paramananda Vedase Prabhupada Pramandadista Siddhanta Nasene. Navayam Prabhavastatuam Anukartum Griheshwari Api Ayushava Katrisne Kartisnyena Yechanye Gunagrinava. Ó rainha do lar. Realmente. Vamos combinar que tá um pouco acima da média, né? Esses elogios aqui. Ó rainha do lar, não temos capacidade de agir como tu, nem poderíamos recompensar-te por aquilo que tens feito, ainda que trabalhássemos por toda a nossa vida, ou mesmo após a morte. Recompensar-te é impossível, inclusive para aqueles que são admiradores de qualidades pessoais. Então quem está falando é Kashyapa Muni. Kashyapa Muni. É a gravidez de Diti ao anoitecer.
né? Então, Kashyapa Muni é um grande sábio, nasceu lá no alvorecer da criação da mente de Sr. Brahma. E ele tinha, como um grande sábio, tinha um sadhana, né? Tinha o seu abhyasa diário, estava focado, né, na prática da autorrealização, né? Então, dentro do seu abhyasa, né, ele ele cultivava, né, princípios como austeridade, né, constância, voto, firme no voto, né? Voto, e perseguia os seus votos. Então, uma pessoa focada, né, nos valores progressivos da vida. Kashyapa, né? Filho do Sr. Brahma. Quer dizer, não é filho de qualquer, né? Sr. Brahma é filho do próprio Krishna, né? Nasceu de Vishnu, né? Garbhodakashai Vishnu, ou Sankarsana. E então Sr. Brahma não é assim um ser ordinário, né? Sr. Brahma, ele recebeu instruções, ensinamentos, foi educado pelo próprio Krishna, né? Dentro do seu coração. E quando ele se tornou bem sucedido, Krishna se apresentou a ele, apertou a mão dele, parabenizando ele, apertou a mão do Sr. Brahma. Então não um ser ordinário. Kashyapa Muni é filho do Sr. Brahma. Consequentemente, não é um ser ordinário. Tá? Muito bem. Então, era um grande sábio. Assim, e também um Prajapati, ou seja, são agentes responsáveis pela progenie do universo. Tá? Pela progenie do universo. Então, são guardiões da progenie, né? No processo da procriação universal. Quer dizer, é uma responsabilidade assim, né? Em outro nível, né? Nível assim muito elevado, muito sublime. Então, Kashyapa, ele tinha esse princípio de autorrealização, né? embora fosse um grihasta, um chefe de família. Vou ligar o ventilador ali, tá quente. Embora fosse um grihasta, um chefe de família, né? Então nós temos é claro que para que se avance espiritualmente, tá, temos que nos desapegar dos desejos materiais. Os desejos materiais e as ações para satisfazer esses desejos cria o que? Karma bandhanaha, cativeiro. Nos enreda ao ciclo do samsara. Então os desejos materiais são perigosos. O apego material é perigoso, perigosíssimo.
porque nos mantém prisioneiros e pode até mesmo nos degradar, podemos nos degradar, perder a forma humana de vida. Então existem esses perigos no desejo material, na satisfação dos desejos materiais, nos apegos materiais, né? Então, assim, a instrução, o ensinamento, as orientações dos shastras, guru, shastra e sadhu, é para o desapegar-se, o desapego, uma vida no modo da bondade, sairmos gradualmente dos modos inferiores, tama, e transitarmos para rajas, né, e usarmos rajaguna para investirmos em sattva. Então, usando o rajaguna, né, como um investimento em sattva guna. Ou seja, como assim? Né? Como é que é isso, usar a rajaguna como investimento para sattva guna? Usar a determinação, o entusiasmo, né? Uma atitude proativa, né? Sem fazer corpo mole. Né? Então, ser proativo, bem disposto, entusiasta, né? Determinado, não afrouxar os votos, né? Adotar uma abhyasa, né? Uma disciplina virtuosa, né? E espirituosa, e está sempre conectado com o guru, shastra, sadhu. Então, isso é usar raja, né, paixão, para sattva, para se estabelecer, para cultivar sattva. Então, e gradualmente, trabalhando o desapego dos desejos materiais e dos apegos materiais. Isso, para um grihasta, é um grande desafio. É um grande desafio. Né? Então, o grihasta, ele se utiliza de todas essas ferramentas. Guru, shastra, sadhu. Então, ele está conectado com os ensinamentos do guru. Ele está servindo o guru na condição de vani, ou seja, seguindo as instruções do guru. Ele está conectado com o shastra, como nós estamos fazendo, né? Lendo, estudando o Srimad Bhagavatam, meditando os ensinamentos do Srimad Bhagavatam, que são os ensinamentos de grandes mestres, grandes acharyas. Então nós estamos conectados com esses grandes acharyas, com estas grandes almas, com os Divamuktas, os Nityasiddhas, as almas perfeitas. Então, esse conhecimento, esse ensinamento, as falas, esses diálogos dessas grandes almas, né, ilumina a nossa consciência, desperta a nossa consciência pura e original. Né? E nós temos também a conexão com os sadhus, os Vaishnavas, os devotos, né? Buscando sempre a melhor associação. Se não, pode acontecer, né? Aqui temos o que não pode acontecer é o que está aqui no Srimad Bhagavatam, né? Também no terceiro canto, capítulo 31, verso 34. Isso aqui é o que não pode acontecer. Ó. Vejam só, o grihasta, né, ele tem que estar buscando sempre as melhores ferramentas. Tá? Nunca abrir mão dessas ferramentas em seu abhyasa, na sua disciplina diária, tá? Partindo da motivação espiritual,
né, focado na meta última da vida, conectado, né, com esses guardiões, Guru, Shastra e Sadhu. Né, e ele deve estar sempre alerta, atento, para não acontecer isso aqui, ó. Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 31, verso 34, né? 34. Teshu ashanteshu mudeshu kanditatmasu asadhushu sangham na kuryat shotyashu yoshit krida mrigeshu cha. Não se deve associar a um tolo grosseiro que é desprovido do conhecimento da autorrealização e que não passa de um cão dançarino nas mãos de uma mulher. Então, devemos, o Grihasta, ele já está, né, lidando com afazeres domésticos, afazeres familiar, família, sociedade, amor, amizade. Então ele já está num contexto, ele já tem um contato com assim, a realidade mundana, material, né? Mas o mínimo necessário. Então ele não se excede, ele não cruza a fronteira, né? A fronteira proibida. Ele não entra na floresta proibida, né? A floresta do Senhor dos Anéis, aquela floresta sinistra, né? Sombria, né? Fúnebre, né? Cheia de rakshasas, né? Ele não entra nessa floresta, né? Ele evita esse tipo de associação, ó. Não se deve associar a um tolo grosseiro que é desprovido do conhecimento da autorrealização e que não passa de um cão dançarino nas mãos de uma mulher. É aquele indivíduo que não tem controle dos sentidos, né? Sua mente e seus sentidos estão completamente soltos. Então, os sentidos são como cavalos, né? Sim, cada um está querendo ir para um lugar. Ou seja, né, cada sentido quer gratificar a si mesmo. Então são cavalos, cada um vai numa direção, né? Os olhos vão para uma direção, os ouvidos para uma outra direção, tato, olfato e assim por diante, né? E os sentidos também são considerados pelas escrituras como serpentes. Os sentidos não controlados são vistos, são aceitos pelas as escrituras. Entendem que os sentidos descontrolados são serpentes venenosas. Serpentes venenosas. Por outro lado, os sentidos, com aquele indivíduo que controla a mente através de deliberada inteligência espiritual, consciência de Krishna, e que dessa maneira vence pela força espiritual esse inimigo insaciável chamado luxúria, né? Então esse indivíduo, esses sentidos que estão sob controle são serpentes, né, cujo veneno e os dentes foram arrancados. Então, né, não constitui uma ameaça, uma serpente sem veneno e sem dentes, né? Os sentidos controlados pela força do yoga, Buddha Yoga, são serpentes sem veneno, sem dentes, né? Então, né, são serpentes que foram amaciadas, né, foram adestradas. Então é assim que deve ser. Então isso é o Grihasta, tá? Em contraste com o Grihamed. Tá? Aqui temos um exemplo de um Grihamed. O que é um Grihamed? É aquela pessoa
né, que não passa de um cão dançarino nas mãos de uma mulher, que não tem controle, os sentidos estão soltos. Tá? Os sentidos soltos, isso tem como resultado, né, é uma via sem baldeação para o inferno. Tá? Então, a mente, ela pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Então, os sentidos, eles ocupam espaço na mente, eles residem na mente. Tá? E na mente, também moram 6 inimigos. Em nossa mente, na mente do ser, da alma condicionada, que está identificada como um ser humano, tá? E um terráqueo, nessa mente, existem 6 inimigos. Então, olha a importância, né, do conhecimento da autorrealização. Nós temos 6 inimigos dentro da nossa própria mente, além dos sentidos descontrolados, que são como serpentes venenosas. Além disso, além de 5 sentidos venenosos, como serpentes venenosas, nós também temos 6 inimigos. E quais são esses inimigos? Tá? Então, lobha, cobiça; cama, luxúria; morra, ilusão; krodha, ira; mada, loucura; abhay, medo. São os 6 inimigos da mente. Então, a vida material, uma vida sem controle, sem autocontrole, uma vida sem a prática do yoga, sem a ciência, sem a disciplina do yoga, sem yamas e niyamas, uma vida desregulada, uma vida sem as regras e regulações, uma vida que não se cultiva o sattva guna, o modo da bondade, é uma vida infernal. É você estar ali, né, recebendo as influências desses 6 inimigos e tomando picada dos seus próprios sentidos, se envenenando. Tá? Então, realmente é uma vida assim, infernal, né, miserável, desprezível. Então, diante dessa compreensão, uma pessoa inteligente, uma pessoa decente, uma pessoa de bom senso, ela vai investir, ela vai levar a sério a prática da autorrealização, a vida espiritual. Ela vai buscar, né, a iniciação de um guru genuíno. Ela vai buscar se conectar com os ensinamentos, as orientações dos shastras. Ela vai, em vez de se associar com um idiota qualquer, um cão dançarino nas mãos de uma mulher, ela vai se associar com Vaishnavas, né, grandes almas, né, indivíduos progressivos, liberais, equânimes, que cultivam o modo da bondade. Então é isso. Tá? Então essa é a situação aqui de Kashyapa Muni. Tá? É uma situação delicada, porque ele estava ali fixo em suas abluções, né, e oblações, seu abhyasa, no seu transe místico, na sua disciplina em sattva guna. E no dado momento, Diti, ela exteriorizou o que ela já vinha sentindo, porque as suas irmãs já tinham tido filhos. Puxa vida, né? E também eram esposas de Kashyapa, quer dizer,
suas irmãs eram co-esposas, eram co-esposas do seu esposo. E elas já tinham tido filhos. Aí não dava, né? Falar, pô, isso aí para uma, assim, para uma esposa, né? É uma situação, assim, desconcertante, muito desconfortável. Então, aquela necessidade, né, de ter o filho é muito forte, né? Imagina trazer uma entidade viva, né? Muito forte. Né? Imagina, né? Uma pessoa nasceu, saiu de você. Então, é um filho. Então, a natureza maternal, né, é visceral. Então, ela já não aguentava mais ficar sem filhos. E naquele momento, então, ela exteriorizou a sua necessidade de trazer filhos. Ela não estava apenas, né, desejando o gozo dos sentidos. Era uma necessidade de ter filhos. Né? Mas aí foi assim, muito forte, né, visceral. Né, mãe, né, maternidade. Então ela abordou o seu esposo no momento em que ele estava, né, na sua prática espiritual, no seu transe, né, nas suas oblações e abluções, no seu samadhi, Kashyapa Muni, grande sábio. E ela então abordou com essas considerações. E as considerações dela, né, que ela colocou, eram pertinentes. Ela não estava errada não. Né? Agora, o horário, aquele muhurta, não era o momento auspicioso. Aí começa uma problemática, aí entra uma problemática. Aquele muhurta não era auspicioso porque é o momento em que o seu Shiva, né, ele está passeando com criaturas sombrias, criaturas nebulosas, né, sinistras, macabras. Né? Então, bruxas, brahmarakshasas, rakshasas, asuras, né? Seres tenebrosos, né? Ou seja, as criaturas das trevas. Então, o seu Shiva, ele tem um trabalho de purificar essas criaturas, que são também almas espirituais, né, que estão ali num karma pesado, né, um karma sombrio, né, um karma sinistro, inauspicioso. Né, esse é o momento do seu Shiva, né? Parece que são em 3 horários diferentes, o seu Shiva ele faz esse passeio com essas criaturas, com essa hostes. Então, esse não era o momento auspicioso. Mas acabou que, né, ficou confusa a situação. Né? Ela acabou convencendo Kashyapa, seus argumentos foram muito fortes. E aí ele não resistiu. Kashyapa acabou não resistindo. Né? Ele olhou para assim, Diti, né? E imagina, Diti, né, era assim, uma deusa, né? Uma beldade assim, celestial. Ele olhou para Diti com aqueles argumentos dela e tudo, com aquela energia que ela estava emanando naquele momento.
Ele não resistiu. Embora ele argumentou, mas seus argumentos foram fracos porque ele já estava, né, inclinado. Né, ele já estava assim sobre o fetiche de Dite. Né? Então seus argumentos foram frouxos. E, né, não convenceram Dite. Então Dite percebeu que os argumentos dele, que ele não estava firme, convicto em seus argumentos. E aí então ela foi incisiva. E eles realizaram um ato no momento inauspicioso. Resultado, dos grandes super demônios apareceram. Esses demônios, originalmente, eram porteiros de Vaikunta. Então não eram demônios qualquer, por isso eram super demônios, né? É Jaya Vijaya nascendo, né, como demônios, super demônios, que é Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Mas esse contexto, essa história, né, é a forma que Krishna, é o programa educacional de Krishna, né, é o estilo de Krishna, é a abordagem de Krishna para nos educar, nos chamar a atenção. Olha, não pode ser assim, olha, esse horário, né, é proibido, é um horário proibido. Olha, não toca nessa árvore, olha, não toca nessa fruta, essa árvore é proibida, essa fruta é proibida, olha, essa floresta, não entra nessa floresta. Então existem proibições. Né? Então aquelas pessoas que são fracas, elas acabam assim, não resistindo a certas tentações. E não, tentações significa algo proibido, como foi o caso de Kashyapa. Né? Ele acabou cedendo ao proibido. Então eles tiveram um intercurso sexual num momento extremamente inauspicioso, sombrio. Que é o momento em que se deve estar protegido com a luz espiritual. Nesse momento, ele, né, como posso dizer, se ele saiu de seu abrigo protetor, do seu escudo protetor espiritual, tá? Por quê? Porque ele cometeu um ato proibido pelas escrituras, pelo Dharma. E aí nasceram dois super demônios. Tudo bem? Então devemos estar atentos aos ensinamentos do Srimad Bhagavatam, das grandes almas, esses diálogos, que são diálogos de, assim, nível elevadíssimo de sabedoria, né? De visão espiritual. Tudo bem? Então, ih, rapaz, Facebook aqui tá, o pessoal tá animado aqui, hein? Mahaprabhu Kripa, minhas reverências, Marcelo Magalhães, Hare Krishna, Prabhu Paravioma, minhas reverências, Marcos Hahnemann, reverências, Marcos Hahnemann, Hare Krishna, reverências a todos, e em especial a Srila Prabhupada. Otávio Daniel, Hare Krishna, Otávio Daniel tá, sim, assíduo. Otávio Daniel, como se diz, quanto mais forte nos tornamos, mais esforço devemos praticar. Tapácia. E como diz o Bhagavad Gita 2.40, neste esforço, Nehabhikrama nasosti pratyavayo navidyate swalpam apiyasya dharmasya trayate mahato bhaya. É o verso. Neste esforço não há perda nem diminuição, e um pouco de avanço neste caminho
pode proteger a pessoa do tipo de medo mais perigoso. Por isso devemos estar sempre conscientes e vigilantes para nos desprendermos desse enredamento, para nos tornarmos realmente transcendentes, ou ao menos avançar desse estágio para adiante, né? E perder assim o mais perigoso tipo de medo é perder a forma humana de vida, né? Que em algumas correntes eles não têm esse entendimento, né? Eles acham que estão sempre avançando, ou estão sempre avançando. O cara rouba, o cara faz de tudo que é errado, está avançando. Fala sério. É até um incentivo, né? Para a pessoa, poxa, eu estou avançando, né? Vou ficar me esforçando assim, para quê? Se eu estou sempre avançando, eu vou curtir. Então é um ensinamento bem assim, né? É um desserviço, essa crença de que nós estamos sempre avançando, né? Então o mundo material é muito perigoso e de acordo com as nossas escolhas podemos, assim como um cidadão, né? Ele está ali cumprindo com os deveres de um cidadão, os deveres exercendo corretamente sua cidadania. A partir do momento que ele transgride, ele regride. Ele se torna o quê? Né? Um prisioneiro. Isso é avanço? Ele regrediu. Isso também se aplica à existência num sentido mais amplo. Marcelo Magalhães, elas merecem as boas esposas. Para a Bioma, parece aqui que, apesar de seu avanço espiritual, Kashyapa ficou encantado por sua esposa, para que assim Hiranyaksha e Hiranyakashipu nascessem, para que se cumprisse a profecia. Então, podemos ver que o Bhagavata Purana é muito rico. Ele é também uma narrativa literária. Ele também, nele, temos uma dramatização também. Então, é uma dramaturgia. O Srimad Bhagavatam, ele é muito complexo, né? Ele traz elementos como epopeia, né? Ele se enquadra na categoria de epopeia, épico, né? Ele se enquadra na categoria de literatura, poesia, e ele se enquadra também na categoria de dramaturgia. Tem muito, né? Filosofia, ontologia, metafísica, yoga, religiosidade. Bhagavatam é muito rico, porque o Bhagavatam é o próprio Deus, é o próprio Krishna. Por isso ele é completo. Ele apresenta todas as categorias de conhecimento, né? Então ali tem astrologia, astronomia, geografia, Bhagavatam, exatamente, né? Então existia aí um elemento, um contexto muito forte, que é, né, a presença de quatro grandes sábios, os 4 sanas, né, os 4 kumaras, grandes sábios assim, poderosíssimos, tão poderosos, que eles foram para Vaikunta com o corpo que eles têm aqui no mundo material, com esse corpo, eles foram parar em Vaikunta. Quer dizer, não, né, assim, né, não são pessoas, não são sábios comuns, né?
né? Eles foram daqui do mundo material, eles foram parar em Vaikunta, né? E sentiram o aroma da folha de Tulasi, né? E isso, né, foi assim, fez com que eles se atraíssem que até então eles estavam numa plataforma, num nível de consciência, né, monista. Eles eram Brahmavadis. Mas aí eles foram barrados pelos dois porteiros, Jaya e Vijaya. Então eles ficaram irados, sábios também ficam irados, né? E amaldiçoaram, mas por uma boa causa, eles queriam ver Vishnu. E aí amaldiçoaram, né? Agora, isso só foi possível porque Vishnu permitiu, Narayana permitiu. Tá? Ninguém tem esse poder de chegar e vai contra e amaldiçoar, né? Imagina, amaldiçoar Nityasiddhas, porque Jai e Vijaya são Nityasiddhas, né? Corpos, Swarupa Siddhi, seu corpo, verdadeiro corpo espiritual. Então não é assim qualquer indivíduo. Tá? Então isso tudo assim, é uma dramatização, é uma dramaturgia, né, muito complexa, né, assim, muito mística, inconcebível. Né? Poxa, os quatro sábios saem daqui da natureza material, vão parar em Vaikunta, né? Amaldiçoou os porteiros de Vaikunta. Né? E aí temos aqui, né, um casal, Dite, Kashyapa, um grande sábio, firme nos seus votos, né? Ainda assim, ele cedeu aos encantos de sua esposa. Por quê? Porque tinha que se cumprir a profecia, a maldição dos quatro Kumaras, e que foi dado assim, as alternativas para Jai e Vijaya. Né? Vocês querem nascer 7 vezes como devotos ou 3 vezes como demônios? Não, 3 vezes como demônios. Então eles escolheram nascer 3 vezes como demônio, Jai e Vijaya. E aí aparece a primeiro nascimento, Hiranyakashipu, Hiranyaksha. Marcos Hahnemann. Outro ponto a se pensar são, mesmo apesar desses passatempos transcendentais serem exemplares para nós, vítimas da Kali Yuga, é perceber que, dependendo das condições de concepção da progênie, essas expansões, os filhos, eles nascerão ou na condição demoníaca ou santa. Temos um exemplo ali, exatamente, está correto, né? Quer ver, nós temos uma outra situação, além dessa de Dite, Kashyapa, né? Que o momento era um momento inauspicioso, então a atmosfera influenciou, né, na progênie que eles trouxeram, né? Acabou vindo 2 grandes demônios. Temos uma outra situação análoga com as rainhas Kurus que ficaram sem o rei, né, que era não, o nome dele? Ih, cara, me deu um branco agora. Então, as rainhas Kurus, tá? Que Bhisma Deva trouxe 3 rainhas. Uma delas já estava comprometida, Amba teve que voltar, né? Aí teve todo um desastre aí, né? Então nós temos, ninguém merece, hein? Esqueci o nome das 2 rainhas, o nome do rei, esqueci tudo. Mas enfim, né? Essa situação também é uma situação que teve que ser acionado um apadharma, um dharma de emergência, né? Porque ficou sem um rei, então não ia ter, e as rainhas não tinham um herdeiro, não tinham filhos, né? Eu sei o nome dos personagens, que agora não está vendo. Mas enfim, e aí Satyavati, né,
ela então se aproxima de Bhismadeva. Bhismadeva, eu aprecio muito o seu voto, o seu caráter, sua determinação, mas nós estamos diante de uma crise. O reinado principal, o império, que era, né, Hastinapura, a dinastia Kuru, estava sem um herdeiro e sem rei também. Isso estava assim, atraindo a atenção e também a investida, né, de outros reis, de outros monarcas que estavam já saqueando, né, a periferia de Hastinapura. Então não pode, é um momento assim delicado, perigoso, é uma crise. Então ela pediu a Bhismadeva, né, que ele gerasse filho nas princesas, na verdade nas rainhas, as duas rainhas. Bhismadeva se negou. Ele fez aquele voto doido, né? Celibato, que não ia se casar, não ia ter filho. Mas aí, Bhismadeva, ele trouxe, né, a solução para Satyavati. Nós podemos usar o Apadharma, que é o Dharma de emergência, né? E esse Apadharma, nele podemos, a princesa, ela pode gerar filho vindo de um relacionamento de um Brahmana puro de coração. Então Satyavati invocou o seu próprio filho, o Avatara. Aí ela teve que explicar para Bhismadeva que até então ninguém sabia que Satyavati tinha tido um filho, que senão ela não poderia se casar com Shantanu e com ninguém, né? Muito menos Shantanu, né, que era o imperador. Então ninguém sabia que Satyavati teve, né, um filho que é o próprio Avatara, Dvaipayana Vyasadeva, né, o autor da literatura védica. Ela teve Vyasadeva na sua adolescência com o sábio Parashara Muni. Porque foi necessário, também foi um Apadharma. Foi uma emergência, porque o Avatara tinha que vir para poder, né, conter a invasão dos Asuras, dos demônios, que queriam dominar os três mundos e fazer da Terra a sua base, o seu quartel-general. A situação estava feia. Então, foi necessário que Parashara Muni, um Brahmana puro de coração, né, gerasse no ventre de Satyavati o Avatara, que é um Shaktaveshta Avatara de Vishnu, né? Ou seja, uma encarnação, uma entidade viva dotada de poder divino, para uma missão importante, uma missão que está dentro do plano de Krishna. Então ninguém sabia que ela tinha tido esse filho. Ninguém sabia, senão ela não podia se casar, né? Era uma princesa. O mesmo aconteceu com a rainha Kunti. Ninguém podia saber que ela teve Karna, senão ela também não podia se casar com Pandu, né? Isso é Srimad Bhagavatam, isso é Mahabharata. Então, Satyavati meditou, porque Vyasadeva, antes dele partir, quando ele nasceu, Satyavati, ele cresceu na frente dela. Cresceu até a fase de um adolescente, de um jovem adolescente. Na frente dela, na frente de Satyavati. Imagina, Satyavati era muita informação, né? Primeiro, ela teve que se relacionar com um grande sábio, o legendário Parashara Muni. Já é muita informação. Porque ela tinha que ajudar o planeta. Opa, como assim? Ajudar o planeta, né? Uma jovenzinha
filha de pescadores. Depois de dar nascimento à criança, ela ficou assim, pô, mas como é que eu vou dar nascimento a uma criança? Eu não vou, isso vai estragar minha vida, eu não vou casar com ninguém, vai querer se casar comigo. Aí Parashuramuni, não, né? Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Mas como ninguém vai saber? Vou estar com uma barriga enorme, carregando uma criança. Não, Satyavati, né? Essa criança vai nascer na hora e vai crescer na sua frente. Você não vai ficar com 9 meses de gravidez. Foi na hora. A concepção e o nascimento foi na hora. Tudo aconteceu assim na hora, no mesmo instante, né? Tudo muito místico. Então, antes dele ir para os Himalaias, para começar a missão dele, Vyasadeva, né? Do Apaya na Vyasadeva, ele falou para ela, mãe, em qualquer situação, em qualquer momento que você precisar de mim, é só se concentrar em mim. Então ela lembrou, né, dessa promessa do seu filho, Vyasadeva. E aí ela teve que se explicar para Bhismadeva, porque ninguém sabia que ela tinha tido um filho, né? Aí ela teve que revelar isso, que era um momento que não tinha como, né? Não tinha como. Ela teve, bom, então as rainhas, elas devem ter uma relação com o Brahmana de coração puro. Poxa, o Brahmana de coração, o maior Brahmana daquela época era Vyasadeva, o Brahmana mais puro. Aí ela contou tudo, revelou o seu segredo, Satyavati revelou o seu segredo para Bhismadeva. E Bhismadeva, né, ele recebeu isso de boa. Imagina, numa cultura assim, altamente conservadora, tradicionalista, né? Mas Bhismadeva, ele não entendeu. E ele até apreciou que ele tinha um irmão, que o irmão dele era Vyasadeva. Olha só, né? Então ele apreciou. Ele não, como é que fala? Não criticou, não condenou, né, Satyavati por ter um filho antes do casamento com seu pai, Shantanu. Ele aceitou a proposta, né? Então ela se concentrou e imediatamente Vyasadeva apareceu, né? Aí ela explicou para ele que a situação estava que o rei tinha sido morto, as rainhas estavam sem rei e a dinastia Kuru estava sem um herdeiro, e era a dinastia principal, era o império. E aí Bhismadeva falou algo interessante, Vyasadeva falou algo interessante. Olha, minha mãe, a qualidade do filho depende da qualidade do estado de consciência do momento da concepção. E aí o que aconteceu? No momento da concepção do a primeira relação que ele teve foi com, meu Deus, caramba, vou te contar, hein? Não vem mesmo. E essa rainha, quando ela viu Vyasadeva, Vyasadeva era um yogi, vivia nos Himalaias, né? Então, vestido como maltrapilho, né? O cabelo dele em desalinho, né? Desgrenhado, com aquela barba de um sado, é um sado. Quando ela viu aquele sado, ela fechou os olhos. Ela fechou os olhos assim, fechou os olhos. O que aconteceu? Nasceu Dhritarashtra. Tá? Então ela não apreciou a presença do Brahmana mais puro do planeta. Aí nasceu Dhritarashtra, quer dizer, nasceu um filho, né, completamente comprometido, assim, né, sempre, né, fez aquela besteira toda, né, acabou que resultou na batalha de Kurukshetra.
A segunda rainha, quando soube, né, que a primeira fechou os olhos, nasceu um filho cego, ela não fechou os olhos, mas ela ficou pálida quando ela viu Vyasadeva. Aí nasceu o quê? Nasceu um filho pálido, pando. A palavra pando significa pálido. Porque ela ficou pálida. E aí, poxa, então, né, o estado de consciência é muito importante para trazer, né, uma progenie de boa qualidade ou de má qualidade. E aí o que acontece? Então Satyavati pediu que Vyasadeva tentasse mais uma vez. Poxa vida, ainda não foi o ideal, né? Precisamos de um herdeiro completo. Aí, tudo bem, ele foi de novo, com a primeira rainha que tinha fechado os olhos, e nasceu Dhritarashtra. Só que ela colocou uma serva, né? Ela saiu fora, deixou a serva. A serva recebeu Vyasadeva, né, com reverência, com respeito, reverência, né, com apreço, reverenciou o sado. Nasceu quem? Vidura, o mais sábio dos três irmãos. Entre os três, Dhritarashtra, Pando, Vidura é o mais sábio e o mais puro. Vidura, na verdade, é uma encarnação de Yamaraja, né? E Yamaraja é um dos 12 Mahajanas, uma das 12 autoridades do serviço devocional. Então Vidura, né, era assim, extremamente sábio e puro. Era Vidura que, né, a situação de Dhritarashtra só não foi pior porque Vidura estava ali sempre, né, iluminando Dhritarashtra. Então aí mostra que o estado de consciência do casal é determinante para a progenie, para trazer filhos neste mundo. É isso aí, Marcos Hahnemann. Peraí. Cão dançarino nas mãos de uma mulher é hilário. As escrituras têm passagem assim, isso aí é até light. Tem passagem assim que é assim, pesadíssimas. Passagem assim que a escritura joga pesado. Não tem papa na língua, não. O Srimad Bhagavatam não tem papa na língua, não. O Shukadeva Goswami joga duro. Marcos Hahnemann. Veja que fala do tolo, do cão, ou que a responsabilidade de se ter o conhecimento é do homem e da mulher, não só do homem. Todos nós somos almas espirituais, né? Ninguém é homem, mulher, porque a cada nascimento tudo muda. Isso aqui é temporário, né? É efêmero, né? Então não se sustenta. É uma realidade completamente ilusória, instável, né? Volátil. Somos almas espirituais de ver a Swarupahaya Krishnera Nityadasa, Krishnera Tatashta Shakti, Veda Veda Prakasha. Então nós somos simultaneamente iguais e diferentes a Krishna e somos servos eternos de Krishna. Todos nós temos que adquirir o conhecimento da autorização e nos iluminarmos. Mahaprabhu Kripa, grande sábio. Mahaprabhu, vejamos suas considerações aqui. Vamos. Ih, o negócio está gravando aqui. Espera aí. Qual a diferença entre uma alma que se encontra identificada com a condição de mulher, conforme expressado
por Srila Prabhupada em seus significados. Peraí. Ah, meu Deus. Que chatice, o negócio não está querendo ajudar aqui. Expressado por Srila Prabhupada em seus significados. E uma devota. Ah! Certa vez, quando Srila Prabhupada estava presente aqui no planeta Terra, né, com toda aquela explosão, Hare Krishna, seus primeiros devotos, né, e devotas, e aí, né, inevitavelmente, né, uma devota leu no Shastra, em alguma literatura védica, né, falando, colocando a mulher numa condição inferior ao homem. Poxa, como assim? Aquilo ali, né, os primeiros devotos e devotas, né, então o pessoal assim, né, naquele momento mágico, né, vislumbrante, o pessoal estava no maior gás, aí pum, veio uma informação dessa para a devota. Né? Aí ela se dirigiu a Srila Prabhupada, né? Porque, vejam só, né, Prabhupada sempre, né, não somos esses corpos, somos almas espirituais, somos servo eterno de Krishna, a meta última e Brahma Bhuta Prasanati Ma, né, na Shochati, na Kanchati, ou seja, né, equanimidade, né, igualmente disposto para com todas as entidades vivas, todas as entidades vivas. Chaitanya Mahaprabhu, né, Trinadapi Sunichina, Tarorapi Sahisnuna, Amanena, Manadena, Kirtanya Sadahari, né, deve-se cantar os santos nomes do Senhor em um estado de espírito humilde, julgando-se inferior a palha na rua e não superior. Deve-se estar pronto a oferecer todo o respeito aos outros, não é aos homens e às mulheres, não. Aos outros significa até o gatinho, o pet, né? E o animal selvagem, silvestre, aos outros, a árvore, né? Deve estar pronto a oferecer todo o respeito aos outros. Em tal estado de espírito, pode-se cantar os santos nomes constantemente. Então, esse é o ensinamento. Então, a diferença de uma mulher mundana, né? Uma mulher apegada à vida mundana, à vida profana, ao gozo dos sentidos, à avidya, ao falso ego, a ahankara, julga-se autora, né, das atividades, e uma devota, né? Então, não só essa mulher, né, ela é assim ignorante, né, ela está numa condição, né, baixa, inferior, o homem também, porque ambos estão em avidya, ambos estão identificados com o corpo, quer dizer, ambos estão iludidos em ignorância, cultivando, né, essa concepção errônea de que eu sou esse corpo, a rama meti, eu e meu, e os meus. Agora a devota não. A devota, ela tem a consciência da devota, está na mesma qualidade da consciência de um devoto. Eu não sou esse corpo. Eu sou de ver a Swarupa Raya Krishneira Nityadasa, de Krishna, uma serva eterna. Então essa devota, ela está agindo, ela pensa, sente, deseja e age da forma correta, da forma pura. Ela aceitou a autoridade de Krishna, ela se rende a Krishna, ela serve a Krishna. Então, ela é diferente de uma mulher que não se rende a Krishna, que é mundana. A devota está no mesmo nível que o devoto, e bem superior a uma mulher mundana. Porque ela não se vê como humana, com esse corpo, ela se vê como uma alma espiritual, né? Ela cultiva a consciência do seu Swarupa Siddhi,
né, que é o verdadeiro eu. Então, não somos esses corpos. Tá? E para cantar os santos nomes, é um estado de espírito humilde, não é discriminando. Ah, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou. Né, olha, eu sou superior, você é inferior. Esse não é o estado de espírito que Chaitanya Mahaprabhu aprecia, né, para se cantar os santos nomes. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele rompeu o lacre do amor a Deus, trazendo, né, os nomes mais poderosos de Krishna, né? Naminam Makari Bahudá Nidya Sarva Shakti Statar Pita Nyamitak Smararena Kalaha Etadrishitava Kripa Bhagavan Mamapi Durdaivam Midrisham Mihajani Nanuragaha. Ó meu Senhor, né? Então ele investiu toda a potência nesses nomes, mas ele nos deu, né? Ele assim indiscriminadamente, né? Ele rompeu com a concepção de todo tipo de separatismo, de castas, né? Status, camadas, setores, né? Ele igualou todos, né? E deu igualmente essa misericórdia para todos. Só que deve-se cantar os santos nomes do Senhor em um estado de espírito humilde. Humilde. Julgando-se inferior à palha na rua. Deve ser mais tolerante que uma árvore. Desprovido de todo sentido de falso prestígio. Que isso é falso prestígio. Eu e meu. Eu sou tal. Eu sou erudito, eu sou doutor, sou pós-doutorado. Falso prestígio. Não se consegue cantar os santos nomes do Senhor constantemente assim. Então, né, devotos estão no nível de consciência superior a homens e mulheres mundanos. E a resposta de Srila Prabhupada foi essa para a devota, né? Não, né? Você não é uma mulher, que você não é esse corpo, você é uma devota, uma serva eterna de Cristo. Marcos Hahnemann, se a alma não souber como controlar a mente através da inteligência, Espera aí, que aqui está preso aqui. Caramba, cadê? Se a alma não souber como controlar a mente através da inteligência, é a pavimentação da estrada que leva ao inferno. Sentidos descontrolados, sentidos frouxos, né? É passagem direta, é a via direta para o inferno. Mahaprabhu, Matsalya, inveja. Matsalya. Faltou. Faltou a inveja. Matsalya. Bem lembrado. Faltou a inveja. Matsalya. Os 6 inimigos. Os 6 inimigos. Abhai, igual a destemor. Bhaya, que é medo. Eu acho que eu falei Abhai, né? Bhaya, medo. Né? É um dos 6 inimigos também. Bhaya, não Abhai é destemor. Né? Bhaya, medo. O medo em santo é Bhaya, que é um dos inimigos. E Matsalya, inveja. Mahaprabhu, a diferença básica é a autorrealização, de que se é uma alma espiritual, de ver a Swarupahaya Krishneira Nityadasa. Exatamente. Essa é a diferença básica. Então, Hanuman, Om Shivaya Namaha. Gai, sou Shiva. Sou Shiva é poderoso. Maheshwara. Marcelo Magalhães. Mesmo casado, o casal só deveria fazer sexo com a intenção de procriação? Sim. Essa é uma postura, né, avançada, né? Se a pessoa ela deve almejar isso, essa posição. Porque
Inclusive, isso também como é que se diz? É um estágio, porque, na verdade, né, nós estamos trabalhando para o desapego total. Né? Nem sexo, nem nada de nada. Qualquer pequeno apego, você não se liberta, né? não, não sobe, não larga, né, o mundo material. Então nós estamos trabalhando para o desapego. Não é só sexo na criação, para a procriação, não. Nós estamos trabalhando para desapego. Todo mundo. Né? Brahmachari, Grihastha, Sannyasi, todo mundo. Ambica e Ambalika. Oh, meu Deus! Pelo amor de Deus. Esses brancos, né? Vititravirya e Titrangada. Titrangada, ele se debateu, né, com um Gandharva que tinha o mesmo nome dele. Titrangada. Aí o Gandharva, não, só pode ter um Titrangada. Pode ter mais ou não. Pode não. E aí, Titrangada, como um kshatriya, né? O sangue esquentou e partiu, né, para o combate. Para o quê? Tá pensando o quê? Lutaram. E aí, Titrangada, como era um Gandharva, né, ele apelou para poderes místicos. E aí matou o Titrangada, né, que era filho de Pandu, né, com Satyavati. Acabou morrendo. Vititravirya se casou com Ambika e Ambalika. Na lua de mel, ele pirou, ele não quis sair da lua de mel, né? Ele prolongou a lua de mel, acabou contraindo uma doença, né, fatal, morreu. Ou seja, nem Titrangada, nem, né, Pô, aqui tá difícil de... Poxa vida. Nem Vititravirya, né? É interessante, os dois morreram, né? Por quê? Porque o pai de Satyavati, né, Dasharatha, ele fez essa imposição a Bhismadeva, em que Satyavati só se casaria com Shantanu se o seu filho, se o seu neto fosse o herdeiro. Aí foi quando o Bhismadeva fez esses votos, né? Fez vários votos. Bhismadeva fez vários votos, não só de celibato, né? Não só de não ter esposa, de não ter filho, como também, né, de não agir independente do comando do rei Kuru. E como o rei Kuru seria o neto do pai de Satyavati, né, então Bhismadeva só podia agir marcialmente sob o comando do rei Kuru. Ele não podia sair e fazer como é que se diz, um empreendimento bélico independente. Ele teve que também, né, cumprir com assim, estabelecer esse voto. Fez uns votos muito estranhos, né? Resultado, inclusive o pai de Satyavati apresentou essa proposta a Shantanu, quando Shantanu foi lá receber as bênçãos dos pais de Satyavati, né? E aí ele impôs essas condições ao rei Kuru, ao imperador, um pescador. Shantanu não aceitou e voltou sem Satyavati. Aí Bhisma foi lá, fez esses votos, aceitou as condições do pai de Satyavati. Resultado, os dois netos deles morreram devido a essa condição ofensiva do pai de Satyavati, né? Então, foi tão inauspiciosa que os dois netos dele morreram, não se sustentaram como herdeiros, né? Vititravirya e Titrangada, né? Ambalika, né? É isso aí. Vamos lá. Então, Daniel, grato por esse diamante de aula, Prabhu.
Diferente disso é buscar por cacos de vidro. Haribou! Acho que tem mais alguma coisa aqui, peraí. Cacos de vidro. Ah, tá, todas as glórias da Prabhupada. Marcelo Magalhães. Nessa era, a mulher está desencaminhada, caminhando para o abismo. E o homem vai indo junto, porque o homem depende da mulher para tudo. Kali Yuga, né, os valores são todos assim invertidos, né? Há inversões de valores. A irreligião é considerada religião, a religião é considerada irreligião, os valores estão, né? Então, não se reconhece os sábios, os santos. Hanuman, obrigado, Iscon Rio, Prabhu Paravyoma, Prabhu Haridas, Haridas Nadasa, aos Vaishnavas presentes, todas as glórias, Shila Prabhupada. Gora Premanandi. Excelente aula. Hare Krishna, muito obrigado a todos. Gora Premananda, Shila Prabhupada aqui, Jai.